Um ótimo dia para você que está sempre acompanhando o nosso canal. Edmilson Santos, mais um podcast. Quero aproveitar nesse dia para bendizer, para exaltar o nome do Senhor, agradecendo sempre a esse Deus maravilhoso, que é digno de toda glória, que é digno de toda honra e de todo o louvor. Eu quero agradecer a todos os inscritos, você que está sempre ouvindo o nosso conteúdo, ouvindo os nossos podcasts. Muito obrigado pelo seu like, você que sempre deixa o seu like, você que tem demonstrado, o seu amor para com esta obra, para com este trabalho, porque o seu like tem ajudado que outras pessoas possam ser alcançadas, E se algumas pessoas possam visualizar o canal e dizer, nossa, mas tem mensagens aqui que poderia alcançar mais vidas, Então deixa o seu like, porque é justamente esse o propósito do seu like. Quando você dá o seu joinha, você fala para o YouTube que esse conteúdo é importante. E quantas pessoas, precisam ouvir uma palavra de Deus hoje? Então, demonstre o seu amor para com o seu próximo, deixando também o seu like, para que outras vidas, para que mais vidas também possam ouvir essa mensagem. Compartilhe nos grupos de WhatsApp que você participa, porque essa palavra de hoje, eu tenho plena convicção de que algo novo vai abrir no seu entendimento e você vai aprender algo muito importante que vai te ajudar. Vai ajudar você a ser um pai melhor, um esposo melhor, um servo de Deus melhor. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor depois dessa reflexão. Meus queridos amigos, eu estava meditando em um texto no livro do profeta Ezequiel, uma passagem muito conhecida. Já vi muitos pastores ministrando sobre esse capítulo, esse texto que fala da visão do vale de ossos secos e reflete um pouco que está sendo esse ano na vida de muitas pessoas. Mas eu quero dizer que há esperança, viu? Há esperança para você que pensa, Edmilson, eu acho que eu não vou conseguir me manter firme no meu casamento. Eu não sei, esse ano está sendo para mim particularmente um ano de muita dificuldade. Deixa eu te falar algo de Deus. A dificuldade, os problemas que hoje você diz que está enfrentando, está passando, na realidade está te trazendo para mais perto de Deus. Pensa bem, se você não estivesse passando por toda essa turbulência emocional, você estaria hoje aqui no canal ouvindo essa mensagem? Talvez não, talvez você estaria fazendo outra coisa. O que te trouxe até aqui? Eu penso que Deus trouxe você até aqui. Seja você homem ou mulher, não importa. Eu sei que Deus trouxe você até aqui para esta mensagem. E se Deus trouxe você até aqui, é porque Ele quer falar com você. Ele quer te dar uma instrução. Ele quer te dar uma orientação. Ele quer corrigir algo na sua vida que você precisa mudar para que você de fato possa desfrutar do favor de Deus em outras oportunidades. Mas para isso, vamos aprender juntos, através dessa palavra,
Vamos permitir que o Senhor dirija o nosso coração para que de fato eu, você, possamos experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus nesse tempo. Estou lendo na versão NVT, texto de Ezequiel, capítulo 37. Eu quero ler toda essa passagem com você. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: Ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo um contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: Assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, vem dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano. Ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei o meu espírito em vocês e voltarão a viver, e os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Meus queridos amigos, eu queria trazer uma mensagem hoje em cima desse texto. Tem muita revelação de Deus nessa palavra. Nós estamos vivendo, primeiro, como nação, um momento difícil. Esse ano de 2020, cheio de desafios. Quantas pessoas, não estão aí travando as suas lutas, seja no casamento, seja no trabalho, como família, no meio dos seus parentes.
Quantas dificuldades se apresentaram nesse ano? No tempo em que o profeta Ezequiel viveu, a nação de Israel estava vivendo um período de exílio. E o Senhor então o levanta para profetizar a respeito de como o povo estava. E Ezequiel era um homem muito sensível àquilo que Deus falava com ele. E ele tinha um zelo muito grande de falar apenas aquilo que o Senhor lhe ordenava, conforme o que estava escrito na palavra do Senhor. E a nação estava passando por toda a nação estava enfrentando uma mesma dificuldade. Eles estavam em outro lugar, passando um período no cativeiro, longe de casa, sofrendo humilhações pelos seus inimigos, perderam por uma fase de tempo a esperança da própria vida, perderam a esperança como nação, imaginavam que não suportariam aquela dificuldade que estavam enfrentando, estavam mortos espiritualmente por causa do pecado. O pecado os levaram àquela condição de exílio. Ou seja, eles não tinham esperança de que poderiam sair daquela situação, a ponto de se entregarem ao seu pior destino, que seria a morte, que seria ali o fim da nação de Israel. Mas Deus sempre levanta alguém, né? Deus sempre levanta alguém. É nas dificuldades que Deus levanta um homem, uma mulher, para ser boca de Deus na terra. Se nesse momento, por exemplo, você vê que o mundo não te oferece boas notícias, parece que toda a terra está como esse vale de ossos secos. Muitas famílias que se dividiram, muitos que buscaram outros caminhos na esperança de que a realidade pudesse mudar, mas continua como um vale de ossos secos, aliás. Se não é no casamento, está enfrentando essa fase sozinho ou sozinha. Quantas famílias, que foram atingidas por essa pandemia. Mas a maior pandemia hoje está sendo de fato emocional. Está se revelando que as pessoas viviam em cima de uma estrutura que não estava firmada em Jesus. Ou seja, casa construída em cima da areia. Quantas casas que foram construídas em cima da areia que não suportaram a crise, o vento, a tempestade? Quantas casas se racharam, caíram? Quando eu digo casa, eu digo famílias que foram desfeitas. Quantas coisas aconteceram, Quantas oportunidades que foram perdidas. Quantas pessoas não estão hoje desempregadas. Quantos não se foram devido a essa pandemia que tirou a vida de muita gente. Mas você está aqui.
você está vivo. Amém? Você está vivo. Por mais que você esteja como esse texto, Edmilson, eu estou me sentindo assim, moço, sem vida, ossos secos. E é assim, se for no casamento e o casal está passando por uma fase difícil, talvez não estão mais na mesma casa, é um osso seco de um lado e outro osso seco lá do outro, né? Ossos secos de ambas os lados, talvez não estão na mesma casa, mas continuam sendo ossos secos, porque se dividiram na hora da dificuldade, em vez de se ajudarem, em vez de se unirem. Quantas igrejas, né, estão assim também, como esse vale de ossos secos, dividida, sem vida espiritual, sem comunhão. E a gente olha e dá aquela tristeza e pensa assim, meu Deus, será que essa é a realidade que nós iremos viver daqui para frente? Eu digo que não. Por mais que no primeiro momento o profeta Ezequiel tenha visto nesta visão um vale de ossos secos, uma nação inteira morta espiritualmente, sem vida nenhuma, e por mais que no primeiro momento ele pudesse imaginar, meu Deus, que visão triste, quantos ossos, quantas pessoas que estão mortas, que poderiam ser um instrumento nas mãos de Deus e não são. Imagina, eu não sei por quanto tempo Deus ficou mostrando apenas essa primeira parte da visão. Os ossos secos, o exército sem vida, uma nação sem vida, um casamento sem vida, filhos mortos, pais mortos espiritualmente. E ele ficou ali talvez contemplando por um determinado período de tempo, mesmo nessa visão, trazendo os detalhes daquilo que ele estava enxergando, um vale com ossos, com milhões de ossos. Talvez essa é a visão que nós temos hoje, né? Edmilson, qual a esperança? Desemprego, doença, pessoas da sua família ou que você conhece que se foram por causa dessa pandemia, casamentos que não existem mais. Edmilson, qual vai ser o futuro depois de tudo isso? Você ainda acredita que dias melhores virão? Acredito pela palavra do Senhor. Porque a vida está na palavra de Deus. Amém? Por mais que a circunstância hoje te mostre um vale de ossos secos, por mais que tudo aquilo que você vê em sua volta significa morte espiritual, morte física, eu quero dizer que há uma esperança quando o nosso coração se volta para Deus. Você vai ver também nesse mesmo livro do profeta Ezequiel, um versículo que chama bastante atenção, lá no capítulo 11, no versículo 19 e 20. O Senhor usa o profeta para falar o seguinte: eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Irmãos, qual o propósito da dor, do sofrimento? Para nós, a gente não consegue enxergar
além da dor, né? Nós temos apenas a perspectiva do sofrimento, da dificuldade. Mas na ótica de Deus, qual o objetivo desse processo que a nação de Israel estava passando? Era produzir na nação o mesmo sentimento de temor, de arrependimento e de quebrantamento. Deus queria que a nação tivesse o mesmo sentimento, o mesmo coração. É na dificuldade que se manifesta a caridade, o amor para com o próximo. Apesar que nesse processo que nós estamos enfrentando, muitas pessoas têm se tornado mais egoístas, eu digo que elas apenas estão revelando o que já estavam em seus corações. Outras procuram ser mais unidas, se ajudam, entende que esse processo está sendo difícil não só para o seu próximo, mas também para ela. E quando nós nos unimos com o mesmo propósito de nos quebrantar, de buscar a presença de Deus, de ter o mesmo espírito, o mesmo sentimento de quebrantamento, de arrependimento, de humilhação, ele produz em nós um novo coração, com as expectativas certas, não com as expectativas que tínhamos outrora no homem. Não. Nós agora temos uma expectativa de um novo coração, e esse novo coração, ele espera em Deus. Ele se levanta em Deus. Ele se alegra em Deus. Ele se fortalece em Deus. E esse espírito que vem da parte de Deus começa a produzir força, ânimo. Ou seja, quando o Senhor pergunta ao profeta: acaso estes ossos podem voltar a viver? Para quem viu a mão de Deus operando em muitas outras situações, como o profeta Ezequiel viu, a resposta foi simples e clara: ó Senhor, soberano, ou seja, supremo sobre todas as coisas. O Senhor sabe. Se o Senhor quiser fazer esses ossos reviverem, ninguém pode impedir. Você está entendendo? Não importa o estado que esteja a sua vida agora, se você se humilhar, se você buscar a face de Deus, pode alguém impedir o favor de Deus na sua vida? Eu digo não. É claro que não. Por quê? Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele tem o poder de dar a vida. E quando Deus pergunta ao profeta, a resposta é clara: o Senhor sabe. De acordo com a tua palavra, eu profetizo. Então o Senhor fale, profetize. Diga aos ossos que ouçam a palavra do Senhor. E então o profeta declara, como diz o Senhor soberano: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculos. Irmãos, Deus vai dar musculatura espiritual para você.
nós precisamos de musculatura espiritual. Para que servem os músculos? Para nos dar força, resistência. A igreja precisa de enfrentar esse vale de ossos secos para ela produzir musculatura espiritual. Porque se ela se quebrantar, se as famílias se quebrantarem, se você se quebrantar, Deus pode restaurar você e fazer tudo novo. Imagina uma igreja, uma família restaurada nas mãos de um Deus poderoso como o nosso. O que é que você não irá fazer na sua nação? Imagina uma igreja vivendo o propósito de Deus, vivendo o propósito que Deus tem para ela. Uma família vivendo o propósito que Deus tem para ela. Quando você criar as musculaturas espirituais, depois dos momentos de dores, porque é só nas dificuldades que você vai criar musculatura, você vai aprendendo a confiar em Deus, você vai desenvolvendo a sua fé. É só nesses momentos de dificuldade que a palavra do Senhor, buscando na palavra do Senhor, é que você vai se fortalecendo. Você vai percebendo uma coisa, que por mais difícil que seja a fase, você está vivo. Deus está te sustentando. O Senhor está te fortalecendo. A mão de Deus está segurando você. Quando a sua musculatura fica pronta, vem a segunda parte. Deus, Ele traz vida para as suas palavras. Traz vida para a sua fé. Que foi o que o Senhor fez. O Senhor, depois de dar carne e músculo para aquele exército que estava seco, o Senhor agora sopra o fôlego de vida. O fôlego de vida que vem de Deus. Porque não adianta ter um corpo se não tem vida, se não tem fôlego, se não respira, se não sente a presença do Onipotente, do Todo-Poderoso. Depois de você passar por esse processo, de ter o seu músculo exercitado, trabalhado pela dificuldade, agora chegou a hora do Senhor renovar suas forças, te dando fôlego de vida. E Ele profetizou. Quando Ele profetizou, Ele ouviu um ruído no meio dos ossos. Interessante, né? Que vale é a parte mais baixa. Em um determinado lugar, talvez você está na parte mais baixa da sua vida, no momento mais difícil. É assim, é no momento quando a esperança acaba. O povo já tinha perdido a esperança. Não foi assim quando Lázaro morreu? Jesus só chegou no 4º dia. E as irmãs dele, quando Jesus pede para ir ao encontro onde ele tinha sido sepultado, as irmãs, Senhor, mas já cheira mal, e ele manda rolar a pedra. Deus vai fazer a mesma coisa na sua vida. Não importa o estado que você esteja, eu quero dizer que a vida de Deus te alcança nesse dia. A vida de Deus alcança a sua família. A vida de Deus alcança a sua igreja.
a vida de Deus alcança você. Eu sei que depois que ele profetizou, conforme aquilo que Deus havia ordenado, ouviu-se um ruído, a carne foi tomando o lugar naqueles ossos, os músculos foram se desenvolvendo naqueles ossos. Ele percebeu que ao final estava um exército formado. Porém, não tinham ainda vida. Estavam já no final do processo, mas ainda faltava o mais importante: fôlego, vida. Então o Senhor pede para que ele profetize. E depois que ele profetiza aos 4 ventos, os mortos voltaram a viver. Você entende que tudo quem faz aqui é Deus? Tudo quem faz aqui é Deus. E ainda tem pessoas que acham que pode fazer alguma coisa para andar com Deus. Você não pode fazer nada. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sem mim nada podeis, diz o Senhor. Tudo, o fôlego de vida, a carne, os músculos, tudo foi Deus que trouxe, que foi Deus que deu. É Deus que restaura, é Deus que faz. A nação tinha se tornado como um vale de ossos secos. Não é diferente hoje, né? A nação hoje está como um vale de ossos secos. Mas eu acredito de que Deus fará coisas novas. O fôlego de vida será soprado sobre o Brasil, sobre a sua família, sobre a sua igreja. E nós vamos experimentar o melhor de Deus. Agora sim, como o Senhor declara por meio do profeta lá no capítulo 11, o Senhor vai dar à nossa nação, à nossa família, um só coração, o mesmo sentimento e um só Espírito, mas um novo Espírito vindo do Senhor. Ou seja, uma nação que nascerá pela palavra de Deus, nascerá de novo, com um coração de carne, inclinado para obedecer a palavra de Deus. Aí sim o Senhor vai declarar: agora eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Meus irmãos, busque a Deus. Não se abata com os vales. Os vales têm um processo. O vale, na realidade, é um processo que você está passando, mas que o objetivo final é gerar vida, e vida em Deus. Está gerando, viu? Se você chegou até aqui, é porque está gerando. O Senhor vai fazer tudo novo na sua vida. O Senhor vai fazer tudo novo na sua família. E o Senhor cumpre aquilo que Ele promete. No verso 14 do capítulo 37, Ele vai fechar aqui essa visão dizendo o seguinte:
Palavra do Senhor. Soprarei o meu espírito em vocês e voltarão a viver, e os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Irmãos, o povo estava como se numa sepultura, mortos espiritualmente, e Deus voltou a dar vida para a nação. Por quê? Porque a nação inteira entendeu que eles não poderiam viver longe do seu Senhor, do seu Deus, do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Eles entenderam que não poderiam viver longe do Deus da Bíblia. Nós não podemos viver longe do Deus da Bíblia, de Jesus. Entenda que esse processo é para ensinar você a caminhar com Jesus todos os dias. Se volte para Deus, ó Israel. Se volte para Deus, você que está me ouvindo. Deus quer fazer maravilhas e vai fazer. A palavra diz que Ele vai fazer. Isso não depende do homem. Deus vai fazer. Com você ou sem você. Espero que seja com você. Amém? Que possamos estar juntos testemunhando das grandezas de Deus. Sentir de compartilhar essa palavra hoje. Que Deus possa abençoar você, abençoar sua família, abençoar sua casa. Se Deus falou com você, deixa o seu like, nos ajude. Quando você faz isso, você vai falar para o YouTube, olha, pega essa mensagem aqui e leva para mais pessoas que precisam ouvir isso. Amém? Deus te abençoe. Deixa o seu like. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Coloque um comentário, né? Porque senão as pessoas não vão, talvez, sentir ali um interesse na mensagem. Mas quando você coloca ali uma descrição, um comentário sobre a mensagem, as pessoas procuram ouvir. E o objetivo é esse, é que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Deus te abençoe. Forte abraço.